Shalom Aleichem, a paz contigo, a paz convosco. Yeshua Hai, Jesus vive. Hoje nós vamos falar na nossa palestra, nossa videoconferência, sobre o êxodo decifrado, as pragas do Egito, milagre ou a mão de Deus, de Yahvé. Quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo do Senhor Yehoshua, de Jesus. Os hebreus no Egito eram descendentes dos semitas, o povo do êxodo. Tinha o nome de Amo Israel. Beni Hassan fez uma pintura com os semitas indo para o Egito. Os escravos fizeram pinturas nas cavernas que colhiam. Turquesas tinham uma escritura primitiva que originou as outras. Eram anotadas em placas. O irmão de Moshe, o irmão de Moisés, era Amozeum. Morreu na última praga com 12 anos de idade. Filho de Senquenzetal II. Então nós vemos que nos filmes na televisão mostra o irmão de Moisés morrendo na praga pequeno. Parece que lá tem uns 7, 6 anos. Isso é uma grande mentira. Amozeum morreu na última praga com 12 anos de idade, filho de Senquenzetal II. Os Iquisos tinham sua capital com o nome de Avares, de 1470 a 1500 da era hebraica. Foram expulsos os Iquisas, eles que deixaram o Egito. Depois chegaram ao Egito 200 anos antes do êxodo. Vamos ver então a origem das pragas. Êxodo 14, 29. O vulcão Santorim gera as pragas do Egito. Em 1500 da era hebraica. Foi uma explosão sísmica, cadeia de terremotos, a 18ª dinastia faraônica. Então vocês viram que foi o quê? Uma dinastia antiga dos egípcios. A primeira praga, as águas se tornaram em sangue pelo fato dos terremotos liberarem gases com ferro dissolvido. Entendeu? Faltando o quê? Oxigênio, se faz hidróxido de carbono, acumulando gás sobre a água, fazendo a água ficar vermelha. Assim os peixes e os outros seres do mar morreram pela falta de oxigênio. Os egípcios ficaram com nojo de beber a água das fontes e do rio, pois as nascentes da água ficaram com cheiro insuportável. Então entendam, quando se diz na primeira praga as águas se tornaram em sangue, foi o quê? Porque pelo fato do terremoto que deu, liberou gases com ferro dissolvido, faltou oxigênio na água, então resultando o quê? Na processamento de hidróxido de carbono. Esse gás se acumulou na água e ela avermelhou, e os peixes, todos os seres vivos do mar morreram por falta de oxigênio. Aí então apodreceram, por isso ficou aquele cheiro horrível e cor de sangue. A segunda praga. Com a falta de água limpa, surgiu as rãs que se proliferaram com a podridão das águas. Foram tantas que entraram em todas as casas e no palácio do rei. Porque vocês sabem que em Revelações Apocalipse diz o quê? Que a rã é um animal imundo. A rã, o que acontece? Então ela prolifera onde? Nas águas sujas, que pessoas desovas tal. Então o que acontece? Por isso que houve muita rã por falta de água limpa no Rio Nilo. Proliferou que nasceu muitas rãs. Terceira praga do êxodo.
Com o resultado da fuligem do vulcão, surgem também piolhos por toda a terra do Egito. Vocês entenderam? Com a fuligem do vulcão, surgem várias o que? Lendas e piolhos, uma grande praga de piolhos por toda a terra do Egito. A quarta praga, devido o que? As águas péssimas, a falta de higiene, surgem inúmeras moscas, trazendo grande desespero, com doenças e barulhos aos ouvidos. Então as águas estavam péssimas, higiene precária. Então o que aconteceu? Deu um montão de mosca na terra do Egito e deu barulhos até nos ouvidos, trazendo várias doenças também. Quinta praga. Os animais morrem devido à falta de água e alimentos e de cuidado dos homens. Quinta praga. Os animais morrem devido à falta de água e alimento e cuidado dos homens. E a sexta praga, as úlceras, lembram? Os gases do vulcão fazem seus efeitos tóxicos e cancerígenos, causam úlceras nas peles dos egípcios e em seus animais, causado pelo dióxido de carbono no ar. Repetindo, a sexta praga foi os gases do vulcão que deram chagas, úlceras na pele, tipo de um câncer de pele inicial nos egípcios, e em seus animais, causado pelo dióxido de carbono no ar. Vemos que o Eterno, Yahvé, não fez milagres, como se prega pelos cristãos por aí nas igrejas cristãs. Mas o Eterno, Yahvé, usou a natureza para punir os hereges, os pagãos. Sétima praga. As chuvas de granizo, as pedras de gelo, são elaboradas por causa do efeito estufa do resfriamento da temperatura, causada pelas erupções vulcânicas. As pedras foram grandes que mataram muitos dos egípcios. Então vocês entenderam? A praga de granizo, de pedra de gelo, a sétima praga. As chuvas de granizo foram feitas pelo efeito estufa do resfriamento da temperatura causada pelas erupções vulcânicas. As pedras foram tão grandes que mataram os egípcios a pedrada. A oitava praga. Essa foi um grande problema, hein? Aparece 80 milhões por quilômetro quadrado de gafanhotos. Eles emigraram devido à mudança brusca de temperatura, onde eles ficavam no delta do Nilo pelo aquecimento. Ficaram lá devorando tudo que aparecia à frente. Então vocês entenderam? 80 milhões de quilômetros quadrados lotados de gafanhotos que emigraram devido à mudança brusca de temperatura, ficaram no delta do Nilo pelo aquecimento, devorando toda a plantação que aparecia pela frente. Essa foi a oitava praga dos gafanhotos. A nona praga, a trevas, com as cinzas da erupção vulcânica, a placa tectônica afrouxou, se chocando a africana com a europeia, fazendo fissuras, o vapor borbulha, fazendo pequenas erupções, dando a maior e causando a escuridão de cinzas. Em minutos ficou tudo negro, veio chegando pela praia através das ondas e nuvens. Fica uma grande treva que faz pavor e medo. Não se dava nem para ver um pão em branco na frente. Durou 3 dias. Ninguém teve coragem de se levantar de suas camas e de sair de casa nesses dias, por causa do pavor que causou, junto com as outras pragas. Mas o Eterno, sempre nas pragas, Ele faz o seu milagre, o verdadeiro milagre. Ele protegeu os Yehudim, judeus. Eles não tiveram nada das pragas. Salmos 91, 3 a 11. Aí algum crentão aí, algum cristão, algum evangélico, né? Falei, o Robson, ele, como fez história no Uniban, né? Um ano de história,
O que ele faz? Ele sempre vive com o quê? Com o secular, vem com a história, ele é cético, não é bem assim. Sabemos que antigamente, todos os cientistas, vamos falar quase todos, não vamos também ser exagerados, quase todos, 99% eram o quê? Ateus, eram evolucionistas. Hoje temos muitos cientistas, muitos historiadores, geofísicos, enfim, vários das áreas das ciências, que eles são o quê? Criacionistas, tá? Então temos muitos cristãos, muitos judeus. O que acontece? Que eles hoje também eles misturam a ciência com as escrituras, a teologia com a ciência. Devemos sair do mito da caverna, como disse o famoso Platão. Então vamos ver, aí vocês vão falar, como está falando dos crentão, dos cristãos. Mas tudo aí que ele falou, Deus usou o quê? A natureza. Mas eu quero ver na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus usou o quê? Foi um milagre. Porque os neopentecostais, os carismáticos, católicos não querem tudo enquanto é milagre? Tudo é milagre? Não, seus tolos. A 10ª praga eu vou vos contar agora. A morte dos primogênitos se dá à meia-noite. Tudo bem que o anjo do Senhor passou, mas sabe o que o anjo do Senhor foi levando? Entenda bem. Esse anjo foi simbólico. O anjo do Senhor passou. Tudo bem, o anjo do Senhor passou, mas como? O dióxido de carbono vem vagarosamente penetrando as ruas, vilarejos e casas até o Palácio Real. Não é isso que foi no filme que você viu de Moisés? Vindo aquela coisa negra andando como uma fumaça, entrando nas casas, nos lugares? Então o anjo veio. Mas o anjo veio o quê? Em forma de dióxido de carbono. O anjo é um símbolo. Como nas escrituras dizem, ao anjo da Laodiceia, não tem um anjo na igreja de Laodiceia, não tem um anjo na igreja de Esmina. O 4º anjo voando, pregando o que? O Evangelho Eterno. O que acontece? O 4º anjo é o Evangelho do Reino. O 1º anjo, pregando a volta do Senhor Roshua. O 2º, pregando o quê? Pregando para sair das Babilônias. E o 3º anjo pregando o salvo. Não é anjos que estão saindo pregando por aí nas ruas ou gritando por aí no céu. É simbólico. Esse anjo representa o quê? Nós que pregamos a verdade. Então é a mesma coisa. O anjo passou, mas era o que? O dióxido de carbono que veio vagarosamente penetrando nas ruas, vilarejos de casas, entrando até o Palácio Real. Mas de onde que veio esse dióxido de carbono, essa fumaça, esse gás? Veio através dos lagos, como uma tampa, como tampas de refrigerante que borbulham. Pedras caem e o gás sobe como as bolhas, entenderam? Então, como uma tampa de refrigerante, bum, que borbulha. As pedras caíram nos lagos e o gás sobe como bolhas, matando todos os primogênitos. Aí você vai falar para nós, mas poxa, por que só matou os primogênitos? É um milagre de Deus. Vou falar mais uma vez. Deus usou a natureza para fazer a 10ª praga, o dióxido de carbono que veio dos lagos, tá? Mas por que os primogênitos morreram? Vou contar o segredo. Quase ninguém sabe disso. Eu digo os cristãos. Só os judeus que sabem. E os historiadores, os cientistas, os antropologistas. Os leitos dos primogênitos eram na época diferente dos leitos dos outros filhos e das filhas. Ou seja, suas camas eram diferentes no nível, eram mais baixas. Daí, como vocês sabem, o gás butano ou algum outro gás, ele vai penetrando. E o gás fica o quê? Sempre o quê? Na parte baixa. Então o gás foi penetrando e matando os primogênitos. Por quê? Porque o gás estava baixo, a cama dos primogênitos eram baixas. Então nós sabemos o quê? O gás mata os que dormem inconscientemente. A névoa assassina. De repente ela se dissolve na atmosfera como um milagre. E os gados e os animais morreram também. Por quê? Veja que muitos gados e animais não dormem com a cara no chão. Por exemplo, a vaca, como é que fala o jumento?
bezerro tal não morre deitado no chão. Então por isso que muitos bichinhos morreram. E agora eu vou te dar uma prova. Deus usou, não é um milagre como os crentes pregam. Ai, milagre, né? Maravilhas. Deus usou o que? A natureza. Vou te dar a ciência para comprovar que isso é verdade que eu estou falando, porque eu não conto historinha como muitos pastores falam, como muitos bispos, muitos padres. Eu falo a verdade suprema, a verdade, as escrituras com a ciência. O mesmo episódio voltou a acontecer em 1986 na África, com o gás a surgir de novo pelas erupções vulcânicas. E muitos morreram. Então Faraó viu que Deus e Yahvé interveio pelo fato de só os primogênitos morrerem. A história narra que foram enterrados de forma coletiva em valas de 20 centímetros. Foram achados corpos em vários lados das covas pelos arqueólogos. Isso da arqueologia. E o Mar Vermelho, Yam Suf, não foi um mar, mas um grande rio na época de água doce, onde havia muitos juncos. Então vocês entenderam? Não era que era um Mar Vermelho, o Yam Suf. Era um grande rio de água doce naquela época, onde havia muitos juncos. Houve um grande tsunami, que hoje é moda, né? Onde as placas tectônicas na área marítima se mexem. Esse lago existiu até 1850, quando o canal de Suez o secou. Hoje o lago El Balak, água salgada, se misturou com água doce. Está entendendo? Estou falando bem devagar, narrando. Devido às placas tectônicas se chocarem, se fez uma ruptura no meio do lago, quase levar até 1,5 metro, fazendo assim a placa europeia ficar mais baixa, onde aparece uma parte seca do delta do Nilo, de 12 quilômetros, que Moisés, de seu povo passa. Hebreus, ou seja, Yehudes, Egoíns, gentios, convertidos ou curiosos, que foram muitos curiosos professos só para pagar o povo de Deus, para atrapalhar. Seguiram um grande navio, o grande profeta Moisés, e depois ele volta ao normal, engolindo cavalos e cavaleiros, soldados egípcios. Então Yahvé usou o quê? Um grande tsunami para fazer o rio de água doce, que se chamam de Mar Vermelho, se abrir. E também naquela época, acontece naquela época da estação, o rio era mais baixo, era mais estiagem. E a coluna de fogo? A coluna de fumaça que saía das profundezas, dando a fumaça na parte do dia e o fogo da noite, fez o petróleo de hoje, entenderam? E o Monte Sinai? Havia uma plataforma alta onde se ecoava a voz de Moisés, como uma arena de um anfiteatro. Vemos que na realidade não é o lugar onde a maioria dos cristãos creem que seja, é outro lugar, entenderam? Então todos ouviam a voz de Moisés, porque ele ficou numa grande arena, como se fosse um anfiteatro, que ecoou sua voz. Depois que saíram com Moisés do Egito, muitos deles foram e retornaram para a Grécia. Ou seja, vamos falar Grécia, tá? Mas na verdade era o quê? O período pré-helenístico. O helenismo foi antes de surgir a Grécia. Porque os helenos eram o quê? Como hoje o mundo árabe, vários países. Então a Grécia na verdade era o quê? O helenismo, vários grupos antes de surgir a Grécia atual. Então o que acontece? Muitos que ficaram com Moisés no Egito foram para o quê? Os helenos, para a Grécia Antiga, pois lá se havia um grande comércio com o Egito. O famoso Homero chamou este povo de tribo de Dan. Foram por navio para a Grécia, para a época helenística. Santorini, Minoanos, eles tinham casas altas, com damas elegantes em Avaris. Seguidores de Moisés eram gregos, os antigos. Em Micena se encontraram tumbas de 3.500 anos com tesouros egípcios e espadas trazidas pelos hebreus do Egito.
Então, como eu digo assim, raça de víbora, incrédulos, ignorantes, vejam, muitos crentes aí falam que Deus faz maravilhas, prodígios, milagres. Deus não é mágico encantador. Nosso Deus, Ele usa a natureza, Ele é o Criador para fazer seus milagres. E hoje as curas, tudo é através da fé e do jejum. Então muitos ainda não creem nas escrituras, na escritura hebraica e grega. Aqui, ó, a própria ciência mostra que Yahvé é verdadeiro, que as escrituras são verdadeiras. A não ser a Bíblia, as escrituras gregas, que 30% foi adulterada pelo catolicismo por reis e por copistas analfabetos e analfabetos. A fonte, os milagres do Egito, a fonte fora, eu digitei, tá? Fiz uma monografia de um vídeo que eu assisti no Story Channel Brasil, que é 24 de novembro de 2008, passou o Êxodo decifrado, e eu fiz essa monografia. Eu adorei, só adoramos a Deus, mas de modo de falar, eu adorei este episódio que o Story Channel passou, por isso que eu estou explicando para vocês a verdade sobre os milagres do Egito. Não caia em conto de fadas, em conto de carochinha desses pastores e padres que tem por aí. Yeshua Hai, Yeshua vive, Shalom Aleichem, a paz contigo. Amém.